Bom dia, primeiro ano! Vamos começar hoje com a nossa aula de matemática. Hoje nós vamos usar somente a apostila, ok? O livro de atividades não. Mas, antes de começar, a professora vai fazer uma leitura compartilhada. Quando crescer, quero ser professora. Hoje eu tive um sonho que acabou se transformando em um pesadelo. Eu via muitas letras e números de todas as cores e tamanhos, mas não sabia qual era o seu significado. Tentava juntar as letras e agrupá-las, mas continuava sem conseguir decifrar a mensagem. No sonho você ainda não sabe ler? Perguntou o seu amigo Pedro para Rita. Ainda não tinha ido à escola, Rita? Já não consigo imaginar o que seria de mim se não conseguisse ler um livro. Desde bebê, estou acostumada a tocar nos livros, a ver suas figuras. E continua a ser maravilhoso quando a minha mãe e o meu pai me leem uma história antes de dormir. Quem inventou a escrita e quando? Você sabe, Rita? Certa vez, li que o homem a teria inventado por volta de 450 anos antes de Cristo. Isso aconteceu na Mesopotâmia, na cidade de Uruk, onde foi encontrada uma tábua que tinha uma escrita pitográfica, onde estavam desenhados elementos da vida real. Amanhã conversarei com a professora, ela deve saber mais coisas sobre o assunto. Mas também li que as primeiras mensagens foram transmitidas oralmente ou através da escrita. Há também a transmissão de mensagens por sinais, como a comunicação através do som dos tambores. Método arcaico de comunicação, mas ainda utilizado por alguns grupos de povos. Nos filmes de cowboys, vemos frequentemente os índios se comunicando através dos sinais de fumaça. Mesmo quando estavam longe uns dos outros, conseguiam trocar informações. Pedro, você acha que as pinturas rupestres também são uma forma de escrita? É claro que sim! Essas pinturas sempre nos contaram uma história. Com elas, conhecemos o modo de viver do homem em uma determinada época. Encontramos nessas pinturas representações de animais, de humanos e símbolos. Mas por que será que estes homens se arriscavam tanto em fazer essas pinturas nas grutas, lugares de difícil acesso? O que pretenderam ou procuravam naquelas pinturas? Tenho que fazer essas perguntas também para minha professora. História é uma disciplina muito bonita. Tudo o que aconteceu no passado ficou registrado para nunca mais ser esquecido. Desde os tempos mais remotos, há pessoas que se dedicam a estudar e registrar tudo aquilo que acontece. Tudo isso para as gerações futuras, para que as gerações futuras possam conhecer os fatos históricos. Eu gosto mais de aprender curiosidades sobre a natureza. Há, por exemplo, uma rã venenosa aqui na América do Sul, que costuma ter cores vivas. Ela é minúscula, mas possui glândulas que produzem um veneno muito forte. Menos 0,00001 grama pode matar um ser humano. Parece indefesa, mas é muito perigosa. Há uma coisa que me preocupa e sobre a qual minha professora está sempre falando. Há animais que estão em extinção e corremos o risco de nunca mais os vê-los. Temos que fazer alguma coisa. Você não acha, Pedro? Acho que sim. E há também o problema do buraco de ozônio e do aquecimento global do planeta. A Terra está ficando doente. O fato de o homem provocar a poluição
insistir em usar certos produtos nocivos ao meio ambiente faz com que a vida de todos os seres fique em perigo. A minha professora nos disse que a situação está muito grave. Somos nós que devemos fazer algo para mudar essa situação. Há assuntos muito importantes que tornam as aulas mais divertidas e faz o tempo passar mais depressa. Mas para mim, o mais difícil é entender matemática. E a história entrou por uma porta e saiu pela outra. Quem não gostou, que conte outra. Será que matemática é tão difícil assim, crianças? A gente já estudou um pouco de matemática, matemática não é tão difícil. Hoje, por exemplo, nós vamos fazer umas atividades que são bem fáceis. Vamos começar então? Peguem o lápis, deixem a borracha do lado se for necessário, ok? Então vamos lá. Hoje nós vamos trabalhar números maiores do que 10. Ana e seu irmão foram à feira com a sua mãe. Aqui está a Ana e aqui está seu irmão. Nesta imagem, quantas crianças aparecem? Aqui tem um quadrinho, vocês vão contar quantas crianças. Podem anotar. Quantas pessoas no total aparecem? Agora são todos da imagem. Podem escrever no quadrinho. Escreveram? Muito bom. Aqui tem um balãozinho com um tracejado. Isso quer dizer que essa atividade vocês vão responder lá no caderno de atividades. Vocês vão colocar a data, escrever que é uma aula de matemática e responder esta pergunta aqui. Copiar a pergunta no caderno e responder. Há mais adultos ou mais crianças? Olhem quantos adultos e olhem quantas crianças. Virando a página, estamos na página 26. Lápis na mão. A mãe de Ana comprou as peras da banca. Vocês viram que tinha uma banca e ela comprou peras. Letra A. Na figura da página anterior, conte quantas peras havia na banca. Recorte esta quantidade de peras do material de apoio e cole no espaço abaixo. E anote quantas são. Então, vocês vão lá no material de apoio, que na apostila de vocês é lá atrás. Aqui estão as peras que vocês vão recortar. Mas para fazer isso, vocês vão contar quantas peras tinham. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Essa quantidade vocês vão recortar de peras e colar neste primeiro quadro, ok? Quando terminarem, vamos para a letra B. E se ela tivesse comprado mais uma pera? Quantas peras seriam? Cole abaixo as figuras do material de apoio para representar essa quantidade. Como que vocês vão fazer aqui? Aqui eram 10. Agora, ela comprou uma a mais. Então, eu preciso colar todas as que ela comprou, mais uma. Quantas serão? Podem recortar, colar e registrar nos quadrinhos ao lado as quantidades, ok? Quando terminarem, continuaremos na página 27. Continuando com as frutas da banca, lá da feira. Vamos contar as frutas. Agora nós vamos contar estes melões aqui. Os melões da banca de frutas estão ilustrados a seguir. Conte-os e descreva o número correspondente. Vamos lá? Vamos contar juntos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quantos são? 12. Vocês vão registrar. 12 é a mesma quantidade se a mamãe pedir assim, vamos no supermercado comprar uma dúzia de ovos. É o mesmo tanto. 12, então, representa uma dúzia. Podem contar e colocar aqui no quadrinho. As maçãs
da banca estão sendo colocadas em uma caixa. Quantas maçãs já estão na caixa? Vocês podem ver que tem um espaço aqui que ainda não tem maçãs. Algumas já estão. A gente pode contar como tem alguns amigos da sala que já contam. Querem ver como tem gente que já conta? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Podemos fazer uma multiplicação. 3 vezes 4, 12. Mas tem mais uma aqui. Então, uma dúzia, 12, mais uma. Quantas ao todo? Podem registrar no quadrinho. De novo, aquele balãozinho com linhas para fazer lá no caderno de atividades. Então, lá vocês vão colocar no caderno atividade 2, da página 27, matemática. Olhem a pergunta. Quantas maçãs ainda é possível pôr nessa caixa? Ai, professora, como a gente vai saber quantas maçãs é possível colocar? Olhar o espaço em branco e observar ao lado. 1, 2, 3. Então, quantas eu ainda consigo colocar? Olhem o espaço. Ok? A atividade 3 também são maçãs. Desenhe maçãs até completar a quantidade indicada. Então, temos o 14, o 15 e o 16, mas nem todas já estão representadas. Vocês vão contar quantas tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos faltam para 14? Vamos pensar, representar e depois colorir, ok? Embaixo é 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos faltam para 15? Desenhar, colorir. Antes de colorir, conferir para ver se realmente conseguimos o número. E por último, o 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quantos faltam para 16? Muito fácil, não é, amigos? A prof esqueceu de dizer para vocês que temos aqui a realidade aumentada, o RA. Então, nesta página aqui, podemos pedir para a mamãe, lá no celular, ver a realidade aumentada. A prof sabe que tem na apostila de vocês. Agora nós vamos trabalhar mais uma coisa muito fácil do dia a dia de vocês. Mais leve e mais pesado. Lápis na mão. Veja o que aconteceu na hora em que a mãe da Ana foi guardar as frutas em casa. Olha só a aparência da mãe da Ana. Tá leve, tá pesado. Vamos lá. Atividade 1. Veja o que aconteceu na hora em que a mãe da Ana foi guardar as frutas em casa. Qual das frutas é mais pesada? Marque-as com X. A primeira imagem, ela está levando uma melancia para a geladeira. E a segunda, ela está com um pacotinho de laranja. Vocês vão fazer um X, qual que foi? Que está aparentando estar mais pesada. A número 2, qual é a bola mais pesada? A de brinquedo ou a de boliche? Recorte as bolas do material de apoio e colhe-os de acordo com a etiqueta. Lá no material de apoio também, vocês vão encontrar as duas bolas. Aqui onde diz, página 28, tem a bola de brinquedo e a bola de boliche. Eu não sei se vocês conhecem a de boliche pessoalmente, mas a bola de boliche, ela é de madeira e a de brinquedo, ou plástico, ou borracha. Então a gente pode imaginar qual é a mais leve e qual é a mais pesada. Vocês vão recortar e colocar a mais leve neste quadro e a mais pesada nesse. Então, amigos, por hoje é só. Foram muito difíceis as atividades de matemática? Aqui no livro, o Pedro e a Rita estavam
estavam achando que eram muito difíceis as aulas de matemática. Eles gostavam mais de história, mais de leitura, mais de ciências, mas a matemática é muito gostosa, não é difícil não, ok? Então, boas atividades. Quando terminarem, enviem fotos para a professora. Um beijo, lembrem que vocês estão no meu coração. Até a próxima aula.